Raios luminosos e moradores apavorados. A maior operação militar brasileira para investigar discos voadores. Naquele 5 de dezembro de 1977, o capitão da aeronáutica Uranger de Holanda Lima estava ansioso. Afinal, ele tinha mais uma reunião com o brigadeiro Protásio Lopes de Oliveira, comandante do 1º Comando Aéreo Regional Comar 1 de Belém. Pela primeira vez desde que começara a investigar a suposta aparição de discos voadores na região do Pará, o capitão Holanda teria o que relatar aos seus superiores. Daremos início então ao maior caso de ufologia do Brasil e um dos casos mais importantes da ufologia mundial, a Operação Prato. A Operação Prato continua a ser apontada por ufólogos do Brasil como um dos mais intrigantes casos de avistamento de OVNIs já registrado no país. Os primeiros relatos começaram a surgir em 1977. Os habitantes de Colares, Mosqueiro e Ananindeua, entre outros povoados de Belém, garantem ter sido atacados por raios luminosos vindos do céu. Os ataques eram caracterizados por dois orifícios paralelos, como se agulhas tivessem penetrado a pele das pessoas. Assim descreveu a psiquiatra Welaide Cecim Carvalho. Segundo relatos da médica, os pacientes davam entrada no posto de saúde com sintomas de anemia, tontura e febre, e ainda marcas de queimadura de 1º grau pelo corpo. Logo, o fenômeno foi apelidado pelos ribeirinhos de chupa-chupa ou luz vampira. Tomados pelo pavor, os moradores da região se uniram para afugentar os invasores. Não passava pela cabeça deles que o intruso pudesse ser de outro planeta. A hipótese mais provável era a obra do demônio ou castigo divinos. À noite, famílias inteiras acendiam fogueiras, batiam latas e soltavam fogos de artifício. Outras, mais religiosas, rezavam um terço. Outras ainda empunhavam paus, pedras e espingardas. Diante do desespero da população, o prefeito pediu socorro às Forças Armadas. Foi quando o coronel Camilo Ferraz de Barros, chefe da 2ª seção do Comar 1, convocou o capitão Holanda, então comandante do Parazá, um esquadrão de elite da Força Aérea Brasileira, que realizava operações de busca e salvamento para que ele chefiasse a missão. A equipe chefiada pelo capitão Holanda contava, entre outros, com o 1º tenente médico Pedro Ernesto Póvoa. No dia 26 de outubro de 1977, o psiquiatra foi a um vilarejo chamado Santo Antônio de Umbituba. Na hora de redigir o seu relatório, o psiquiatra deu o veredito: histeria coletiva. Depois que os fatos ganharam as manchetes dos jornais, militares da aeronáutica tentaram controlar a imprensa. Diziam que os repórteres estavam agindo com sensacionalismo e que as notícias publicadas só serviam para causar o pânico. A certa altura,
da operação, agentes do antigo Serviço Nacional de Informações foram chamados para ajudar nas investigações. Jorge Bessa era um dos oficiais do SNI deslocados para Belém. Em seu primeiro dia na Ilha dos Mosqueiros, a 80 quilômetros da capital, avistou por volta das 8 horas da noite um objeto luminoso. Segundo relatos de Jorge, ele havia piscado 3 vezes e realizado pequenas manobras e em seguida desapareceu em grande velocidade. Não deixou dúvidas de que obedecia a um comando inteligente. Relata Bessa, que narrou suas aventuras no livro Discos Voadores na Amazônia, lançado no ano passado. O fenômeno era visível para todos que olhassem para o céu, dizia Bessa. 40 anos depois, ufólogos ainda tentam ter acesso ao material coletado durante a Operação Prato. Onde estão as fotos que o Capitão Holanda e sua equipe tiraram? E as filmagens? Que fim levou esse material? Por intermédio da sua assessoria de imprensa, a Aeronáutica informou que todo o material disponível sobre OVNIs já foi encaminhado ao Arquivo Nacional. E mais, não dispõe de profissionais especializados para realizar investigações científicas ou emitir parecer a respeito desse tipo de fenômeno aéreo. Mas nem sempre foi assim. Entre 1969 e 1972, a Aeronáutica chegou a ter um órgão específico para tratar do assunto, até ser extinto pelo governo militar. O Sistema de Investigação de Objetos Aéreos Não Identificados apurou mais de 70 casos de avistamentos de discos voadores. Hoje os acervos sobre OVNIs é um dos mais visitados do Arquivo Nacional. Só nos últimos 30 dias foram quase 12 mil acessos, do total de 753 relatórios disponibilizados, material que abrange um período de 63 anos. Apenas 6 dizem respeito à Operação Prato. Segundo alguns ufólogos, a filha do brigadeiro Protásio, uma pedagoga aposentada, é uma das poucas felizardas que tiveram acesso às filmagens. Entre outros fatos aterrorizantes, ela cita a nave-mãe pairando sobre o rio Amazonas. Outra cena impressionante é a revelação de um OVNI submergindo nas águas do rio Tapajós em plena luz do dia. A filmagem, segundo ufólogos, teria sido feita pelo sargento João Flávio Costa, o braço direito do Capitão Holanda. A única certeza que temos é que estamos diante de um dos maiores enigmas da ufologia. E mais, os avistamentos não acabaram. Dizem os moradores que 40 anos depois, os discos voadores ainda continuam aparecendo naquela região.